Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Domingo, isso mesmo, começando esse domingo. Será que tem notícias do Botafogo? No meio de uma data FIFA, tem notícias do Fogão. Vamos começar. Noutros esportes, tua fibra está presente. Pelo basquete, estreia vitoriosa do Fogão no NBB. Aconteceu ontem lá em São José dos Campos. O Botafogo foi enfrentar o São José Basketball, como diria Alex Escobar. E o Fogão levou melhor, 81-70. Grande atuação do Fogão. Só ali na parte final da partida que o time aliviou um pouco, tirou um pouco o pé do acelerador. Mas destaque absoluto para o Matias, cestinha da partida com 23 pontos. Então, parabéns aí para a rapaziada do basquete. Já falei aqui no canal esses dias, me amarro no basquete. É um desses esportes que eu gosto muito de ver, especialmente, claro, se for o Fogão. E o Botafogo já tem compromisso. Terça-feira, ainda lá no estado de São Paulo, em Mogi Mirim, enfrentando o time da casa, 20 horas, tá? Então só procurar quem quer ver a bola laranja aí em ação, né? Aqui no YouTube, canal do NBB Oficial, transmitindo as partidas botafoguenses. Belo começo, galera. Vamos lá. Outro começo, né? Na verdade, o Botafogo retorna, né? Um recomeço. Retorna às atividades hoje no Lonier. Para quem quer saber, estou pertinho aqui do Lonier, não muito distante. Tempinho tá nublado, né? Agradável, temperatura amena no Rio de Janeiro, né? Então, ótimo dia para o Botafogo retornar dessa mini folga de 4 dias. Certamente os jogadores puderam estar com seus familiares, com seus amigos, descansarem aí dessa maratona e também dessa pressão mental. O GE trouxe a informação de que o Botafogo, agora nessa semana de preparação para o jogo contra o Criciúma, próxima sexta-feira, vai focar na parte física. E eu acho que está muito correto, né? A fisiologia do Botafogo entende que realmente precisa reforçar para dar aquele sprint final nessa reta final. O Botafogo, que em alguns jogos, a gente tem notado, tem cansado um pouco no segundo tempo, até explicável, né? Pela alta intensidade que o time impõe na primeira etapa, né? Normalmente tem sido assim, então foco total na parte física. Botafogo aí de volta aos treinos. Quem estava com saudade, né, de ver aquelas imagens dos jogadores botafoguenses, claro, deixando a ressalva que alguns jogadores ainda não vão se juntar ao grupo porque estão servindo as suas seleções, né? 7 jogadores no total, né? Falando em 7 jogadores no total, um deles aí foi destaque na imprensa angolana. Vocês sabem que eu estou falando, obviamente, do Bastos, né? O Bastos, que tem 32 anos e até viralizou, né, a imagem dele ali no finalzinho da partida, Angola 2, Níger 0. Ele deu um carrinho na área ali, desarmou, né? Aí o narrador ficou doido, né? Fantástico, maravilhoso, Bastos, vivendo sua melhor fase, está como o vinho do Porto, a cada dia melhor, né? Mais velho, melhor. Então, Bastos aí vivendo um grande momento nesse retorno à seleção dos Palancas Negras, né? 3 jogos e 3 vitórias, Bastos aí se destacando mais uma vez. Então, óbvio que esses jogadores, Gatito, Savarino, né? A galera da seleção, vou falar agora da galera da seleção, todos servindo, né, as suas respectivas seleções. Thiago Almada na Argentina, né? Esses ainda, obviamente, só retornam pós-data FIFA, beleza? Galera, falei aqui do trio alvinegro da seleção brasileira, além do Alex Telles, obviamente, os autores dos gols contra o Chile, Luiz Henrique e Igor Jesus, têm sido muito solicitados lá em Brasília. E essas coincidências da vida, né? Acho que Brasília, fora do Rio de Janeiro, posso estar cometendo uma injustiça, acho que não. Talvez seja aí o maior centro de botafoguenses no Brasil, né? A gente teve um exemplo recente, o jogo com o Grêmio, com mais de 30 mil torcedores lá no Mané Garrincha e maioria absoluta de torcedores botafoguenses. Então a seleção deu até essa sorte, né, de jogar agora em Brasília e o torcedor alvinegro chegando junto. Quando a gente assiste matérias aí de canais de televisão aberta, fechada, mostrando ali a recepção do hotel, chegada dos jogadores indo para o treino, sempre tem um torcedor com a camisa do Botafogo, sempre tem um torcedor com a bandeira do Botafogo. Então muitas bandeiras alvinegras sendo vistas aí. Torcedor botafoguense está tirando onda e está também, claro, prestando sua homenagem aos jogadores que estão
né, servindo e servindo muito bem, né, eu diria, salvando a seleção de Dorival Júnior, né? Então, muito legal esse carinho, né, a gente vê. Teve matéria até, né, mostrando, entrevistando torcedores botafoguenses e falando justamente disso, dessa ligação histórica, né, entre Botafogo e seleção brasileira aí, depois de tanto tempo, né, que estava ali, digamos assim, um gap nessa história, jogadores de volta e gols de volta de jogadores alvinegros, desde 98, né, que não tinha, desde o Bebeto na Copa de 98 na França. Galera, vamos falar da Leila Pereira. O que será que a Leila aprontou dessa vez? A Leila Pereira deu uma entrevista ao Metrópolis, né? Acabei de falar de Brasília, né? O Metrópolis, para quem não sabe, é de Brasília, por isso até que ele normalmente, né, leva esses jogos do Campeonato Brasileiro lá para a capital federal. A Leila deu essa entrevista ao Metrópolis e óbvio, né? Assunto John Textor, Botafogo, fez parte da pauta, ela foi perguntada e dessa vez ela pegou leve, tá? Me parece que a Leila quer paz, até porque ela está sendo processada, né? Assim como ela processa o John Textor, né? O Textor também está processando ela, inclusive nos Estados Unidos. Então a Leila falou que foi perguntada sobre a relação dela com o John Textor. Ela disse que não tem muito uma relação, que ela não foi ao jogo do Rio de Janeiro, que o Textor também não foi ao jogo a São Paulo, né? Ela meio que deu uma disfarçada ali na situação, mas falou, né? E isso a gente tem que admitir, que de fato ela sempre teve respeito pela instituição Botafogo. Mas se ela diz que tem muito respeito pela instituição, será que ela quer dizer que não tem respeito pelo boss, né? Ficou aí nas entrelinhas, mas pelo menos tem que ser assim, né? É a mesma coisa quando a gente fala, né, da Leila. Eu sei que vocês comentam muito aqui embaixo, né, dela, brincam com a história da Carminha. A gente não está desrespeitando o Palmeiras, né, a Sociedade Esportiva Palmeiras, tal. Simplesmente há um momento aí de muita rivalidade, para dizer o mínimo, entre, né, os dirigentes. Mas aí ela pegou leve, aí ela comentou o seguinte, tá? Que ela, quando ganha, ok, maravilhoso. E quando perde, ela também diz, ok, vamos seguir nosso caminho, tá? Então, para relembrar o que foi ano passado e dizendo, a graça do futebol é essa, quando você acha que um clube vai ganhar, outro ganha. Deu ali uma, né? Passou pano ali na situação, só falou o seguinte, aí que vem uma nova espetada dela. Ela não se segura, né? Até quando ela quer levantar a bandeirinha branca da paz, ela dá uma espetada. Ela falou o seguinte, que ela não gosta, tá? E não fica acusando outro clube quando o seu time tem um tropeço, né? Então isso aí certamente ela tentando alfinetar o Textor, né? Em seguida ela emenda dizendo o seguinte, que são águas passadas, o que aconteceu, são águas passadas. Só que assim, ela de novo não está lembrando, né? Não está sendo totalmente fiel à verdade, porque o Textor sempre fez questão de dizer que não estava acusando o Palmeiras, apenas dizendo, olha, há coisas suspeitas, há relatórios que mostram que possivelmente haja manipulação de resultados e isso precisa ser investigado. E as provas, né, na realidade, o andar da carruagem, melhor dizendo, estão aí, né? Recentemente, uma declaração aí de um empresário que está prometendo mostrar provas, aí sim, de que, de fato, há muitos esquemas rolando, né? E isso é péssimo para o futebol. E aí, de novo, não é que esteja prejudicando o Botafogo especificamente, mas prejudica a todo o futebol como um todo. Todos nós que amamos o velho esporte bretão, óbvio, né? Ninguém quer ver um jogo que tem ali uma maracutaia rolando, né? Um jogador comprado, um árbitro invertendo faltas, né, para ganhar um din-din, ninguém quer isso. Então a Leila precisa entender de uma vez por todas que o Textor nunca chegou e disse, olha, o Palmeiras comprou o campeonato, o São Paulo manipulou tal resultado, né? Os jogadores do São Paulo até insinuou, né? Insinuou, mas isso tudo com relatórios da Good Game, beleza? Então que isso fique bem claro, né? Infelizmente parece, né, que esse depoimento aí do empresário William Rogato vai ser a ponta de um iceberg, né? Não gostaria que fosse, mas se for para provar tudo que o Textor vem falando, né, que venha e esclareça de uma vez por todas e que mude o futebol brasileiro, que tenhamos sim árbitros de fato profissionais que trabalhem 24 horas por dia só pensando na profissão de árbitro e não tenha que, né, ter um emprego e fazer bico de árbitro, por exemplo.
né? Então que isso seja, no momento que o Brasil, digamos, ou qualquer país do mundo, tenha leis muito sérias em relação a isso, né? Ao ponto até de que detectou que um jogador de fato se envolveu num esquema desses. O cara tem que estar fora, ser punido, né? Para ele pensar 1, 2, 3, 10 vezes antes de se vender, né? É minha opinião. Então acho que não é uma questão de a gente defender só o Botafogo, né? Se há coisas estranhas, se há resultados estranhos, tem que ser apurado de uma forma geral, né? Como disse o Textor até um tempo atrás, mesmo que envolva, se tiver algum jogador do Botafogo, tem que ser punido da mesma forma. Galera, para a gente vir fechando o nosso vídeo de hoje, uma notícia que já tinha surgido há uns 2 dias atrás, eu acabei esquecendo de falar com vocês. O Vasco da Gama, que vai fazer toda uma reforma em São Januário, né? Revitalizar o estádio histórico lá de São Januário, está analisando, tá, com bons olhos a possibilidade de adotar o gramado sintético, isso mesmo. Então seria mais um estádio aí, falei recentemente do Pacaembu, né, Vila Belmiro, enfim. Então agora São Januário poderia ser o estádio Arena MRV do Galo, né? Vários estádios aí seguindo o caminho do Botafogo com o nosso maravilhoso tapetinho. Vamos ver se de repente o Vasco vai aderir, né? E agora sim, para fechar o vídeo de hoje, galera, ingressos, eu sei que vocês curtem acompanhar, né, saber, ficam naquela ansiedade, eu também fico, né, para garantir logo meu ingresso nos próximos jogos do Fogão. O Botafogo tem 2 jogos enormes pela frente, né, especialmente o jogo da quarta-feira, dia 23, depois da outra quarta, dia 30, então vamos falar de ingresso, beleza? Para o dia 23, o Botafogo iniciou já a venda, né? O jogo contra o Penharol. Inclusive, hoje, agora 10 horas, plano preto, que é o meu plano. Amanhã, plano branco. Mas só entre plano glorioso e alvinegro, 15 mil torcedores já fizeram check-in, que é aquele check-in 0800, né? Então, plano glorioso e alvinegro, já 15 mil torcedores se garantiram. A partir de hoje, plano preto. Amanhã branco, e aí depois daquela sequência normal de público geral online e público geral pontos de venda físico, beleza? Obviamente teremos casa cheia e a expectativa do Tairo Arruda, já trouxe aqui, quem me assistiu ontem viu, de que tenhamos pela primeira vez o Newton Santos todo com ingressos só do camisa 7, tá? E os ingressos para quem não é camisa 7 estão lá nas alturas, 300, 400, 500 reais, que é justamente, né, de propósito, né? É uma ferramenta aí para forçar o torcedor que ainda não é camisa 7 se tornar sócio torcedor. Tá valendo, né? Agora eu vou falar do jogo do Maracanã. E aí vocês vão entender que muita gente que vai ao Maracanã ainda não é camisa 7, tá? Claro que a maioria é sócio torcedor, tá? Então vamos lá. O Botafogo divulgou ontem 50 mil ingressos garantidos só para quem é camisa 7. Tá? E faltam apenas 2 setores do Maracanã, Maracanã mais e o outro setor agora eu não me lembro, enfim, que faltam só esses 2 setores para se esgotar. Então, acredito que o público será, né, não sei exatamente qual o número total de ingressos que o Botafogo disponibilizou, mas vai chegar muito perto de 60 mil, né? Vai chegar muito perto de 60 mil. Esses 50 mil já representam um recorde do Botafogo na temporada, até porque não cabem 50 mil no Newton, né? Então, jogando em casa, já vai ser casa cheia, né? Maraca, esse grande recorde. Primeiro, o torcedor está saudoso de ver o Botafogo, com essa data FIFA aí, que parece que não termina, mas estamos vendo na seleção, né? E outras seleções. Tem isso tudo, e claro, o Botafogo querendo esses 3 pontos para se manter, ou até abrir a vantagem em relação ao Palmeiras, né? Que hoje são 3 pontos de diferença. Então, um jogo fundamental esse contra o Criciúma e que é um grande aquecimento para o jogo do dia 23 contra o Penharol, né? Só para fechar esse assunto de jogos, ingressos, o jogo do dia 30, já falei aqui também várias vezes, mas repito porque a gente tem aqui uma audiência rotativa, vão ser cerca de 4 mil ingressos para a torcida botafoguense que vai a Montevidéu, né? Então uma carga ali boa, né? Muito boa. E é importante a galera que está se programando de ir, existem caravanas, não só partindo do Rio de ônibus, né, que aí é uma viagem bem longa, aí, sei lá, 40 horas de viagem, mas tem uma galera que está fazendo caravanas também partindo de Porto Alegre. Então fiquem ligados, entrem nas redes sociais das torcidas, tal, que você vai acabar tendo essa informação certinho dessas caravanas
porque tá muito mais fácil você voar para Porto Alegre, por exemplo, e dali ir de carro ou de ônibus até Montevidéu, né? Para Buenos Aires eu sei que são 15 horas, para Montevidéu talvez seja algo parecido, não sei, comenta aqui embaixo quem souber, mas enfim, uma viagem um pouco mais razoável, né? Ainda assim é uma viagem longa, então a galera fica tranquila. Agora, vai ter também algumas empresas, né? Teremos algumas empresas operando para a torcida botafoguense que quiser lá em Montevidéu. E é importante isso pelo seguinte: o estádio Campeão del Siglo do Peñarol, ele fica meio que afastado, né? Como a Arena das Dunas lá em Pernambuco, tal, ele é meio afastado. Então é importante talvez buscar esse caminho aí de ônibus fretados, né? E óbvio, né, o que eu falo sempre, lá ocorre também, tem um clima meio hostil, né? A torcida do Peñarol, uma torcida gigantesca, né? Lá no Uruguai. Então, para a galera que estiver indo, todo cuidado é pouco também, né? Andar em grupo mesmo, tal, né? Se estiver vestindo a camisa alvinegra, principalmente, ficar ligado, não dá mole pelas ruas de Montevidéu, né? Se não tiver realmente um contingente grande ali de botafoguenses, porque é isso, o clima será hostil, tá? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, para a gente retribuir isso, ou melhor, antecipadamente, ter um clima hostil contra a torcida do Peñarol, que virá em grande número também para o Rio de Janeiro, né? Pelo amor de Deus, até porque não queremos ter nenhum tipo de punição, não cabe nenhuma punição nessa hora, mas eu digo assim, não é um clima amistoso, né? A gente sabe quando o Botafogo joga na Bahia, em Goiás, mesmo em Porto Alegre contra o Grêmio, né? Temos assim um clima amistoso entre as torcidas. Contra o Peñarol, não esperem isso, né? Há pouco tempo a torcida do Peñarol teve briga na praia de Copacabana quando enfrentou o Flamengo, teve pancadaria. Os caras às vezes exageram um pouco, se é que vocês me entendem, e aí todo cuidado a pouco, beleza? Galera, 17 minutos, domingão, ótimo domingo para todos, muita paz, tranquilidade. Vistam a sua camisa do Fogão, se puderem. Tenho visto, falo sempre, né? Um mar de camisas botafoguenses pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que do Brasil e do mundo, beleza? Deixa o like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Ótimo domingo, Fogão pra cima!